E se eu te dissesse que o próximo Papa pode ser o último? Sim, o último de todos. Uma antiga profecia vem assombrando a Igreja há séculos, e agora, com a saúde frágil do Papa Francisco, os sinais parecem se alinhar de forma assustadora. Será coincidência ou estamos vendo o desenrolar de algo muito maior? A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, fala de um líder que conduziria a Igreja nos tempos mais difíceis antes do fim. E se eu te disser que esse tempo pode ser agora? Há quem diga que tudo não passa de superstição, mas as evidências estão aí. O próprio Nostradamus teria deixado pistas sobre um Papa idoso que partiria antes de um período caótico. Entre crises internas, divisões na Igreja e um mundo cada vez mais distante da fé, essa sucessão papal pode não ser apenas uma troca de líderes, mas o prenúncio do fim. Será que estamos preparados para o que está por vir? O Papa Francisco tem sido uma figura central para milhões de fiéis ao redor do mundo. Mas, aos 88 anos, seu corpo começa a dar sinais de fragilidade. Sua recente internação por insuficiência renal reacendeu um temor antigo. E se este for o último Papa antes de um grande evento profetizado há séculos? A Bíblia nos lembra: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. Mas a questão que muitos se fazem é: esse tempo está chegando para o Papa Francisco? Sua saúde debilitada não é apenas um fato biológico, mas um possível sinal dos tempos, um alerta silencioso de que estamos à beira de algo muito maior. As profecias sempre foram vistas como um espelho do futuro, e São Malaquias parece ter enxergado longe. Segundo ele, o próximo Papa será Pedro, o Romano, o último líder da Igreja antes da grande tribulação. Isso não seria alarmante se não estivéssemos vendo tantos sinais ao nosso redor. Conflitos, perseguições religiosas, o afastamento da fé e uma sociedade cada vez mais imersa no materialismo. Jesus já nos alertava sobre tempos difíceis. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Mas será que agora é? Imagine um cenário onde o conclave se reúne para escolher o próximo sucessor e, sem saber, está elegendo o último Papa antes do cumprimento de antigas profecias. Seria como estar dentro da história que por séculos foi apenas teoria. O Espírito Santo nos conduz a discernir os tempos, e talvez seja essa a hora de abrir os olhos. Assim como Noé foi avisado sobre o dilúvio e preparou a arca, será que estamos nos preparando para o que está por vir? A Bíblia nos ensina que o homem prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Será que estamos entre os prudentes ou entre os que ignoram os sinais? Olhando para a história, é impossível não notar um padrão. Grandes mudanças na Igreja sempre vieram precedidas de crises e momentos de provação. O próprio Jesus, antes de cumprir sua missão, enfrentou desafios que testaram sua fé e resistência. Agora, a Igreja enfrenta o seu próprio Getsêmani, uma fase de dor, de decisões cruciais e de possível cumprimento profético. Será coincidência que esse momento chegue justamente agora, quando a liderança do Papa Francisco está por um fio? Diante disso, surge uma pergunta essencial: estamos preparados para um mundo sem o Papa Francisco? Mais do que isso, estamos prontos para a chegada de um líder que pode marcar o fim de uma era? A profecia de Malaquias sempre foi motivo de debate, mas o que antes parecia uma possibilidade distante, agora está batendo à nossa porta. Se Francisco partir, quem virá depois? E o que isso significará para a Igreja e para os fiéis ao redor do mundo? Agora me diga, você acredita que a sucessão papal pode ter um impacto profético? Ou acha que tudo isso não passa de teoria? Deixe sua opinião nos comentários. Imagine um homem, no século XII,
tendo uma visão que atravessaria os séculos e chegaria até nós, descrevendo com precisão a sucessão de papas até o fim dos tempos. Esse homem era São Malaquias, um bispo irlandês que, segundo a tradição, recebeu uma revelação divina listando 112 papas, cada um com um lema enigmático que se encaixaria, de alguma forma, em sua identidade ou pontificado. O último nome dessa lista, Pedro, o romano, aquele que, segundo a profecia, governaria em tempos de tribulação, quando a igreja enfrentaria sua maior crise antes do juízo final. Coincidência ou um aviso vindo do alto? A profecia ficou esquecida por séculos, até que foi publicada em 1595 pelo monge Arnoldo de Wion. O curioso é que, até esse período, muitos dos lemas pareciam coincidir com as características dos papas que haviam governado. Um dos exemplos mais citados é João Paulo II, associado ao lema de Laboris Solis, que pode ser traduzido como do trabalho do sol. Coincidência ou não, ele nasceu e morreu durante eclipses solares. Outros, porém, afirmam que essa profecia pode ser uma fraude criada no século XVI para influenciar eleições papais. Mas se for apenas uma invenção, por que tantos dos lemas continuam se encaixando nos papas modernos? Agora chegamos ao ponto mais intrigante, o último nome da lista. Se a profecia for verdadeira, o sucessor de Francisco não será apenas mais um papa, mas sim o último papa antes de um grande evento profético. Isso faz sentido quando olhamos para os tempos que vivemos: guerras, corrupção, crise de fé e perseguição aos cristãos. No Evangelho de Mateus, Jesus já nos alertava: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Será que o próximo Papa será um homem de Deus ou alguém que levará a Igreja a um caminho sem volta? Ao longo da história, a Igreja sempre foi palco de disputas internas. Mas agora, as divisões parecem mais profundas do que nunca. De um lado, temos os tradicionalistas, que acreditam que a Igreja deve se manter firme em suas doutrinas. Do outro, os progressistas, que desejam reformas mais amplas para aproximar a instituição do mundo moderno. E no meio disso tudo, uma profecia que sugere que o próximo Papa será aquele que enfrentará as maiores tribulações da história da Igreja. Se Malaquias estava certo, estamos às portas de um momento sem precedentes. Seja essa profecia uma revelação divina ou apenas um enigma histórico, uma coisa é certa: ela mexe com nossa percepção do futuro. Se estivermos vivendo tempos proféticos, o que devemos fazer? A resposta está na própria palavra. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. O que nos resta é estarmos espiritualmente preparados, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com Deus. Porque se o próximo Papa for realmente o último, não será um simples período de transição, mas o começo de algo muito maior. Agora eu te pergunto, você acredita que essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião. Se há um nome que atravessa séculos deixando um rastro de mistério e inquietação, esse nome é Nostradamus. Suas quadras enigmáticas já foram associadas a eventos como a Revolução Francesa, as duas guerras mundiais e até o atentado de 11 de setembro. Mas o que poucos sabem é que ele também teria previsto a chegada de um Papa idoso, cuja morte marcaria o início de tempos sombrios. Agora, com a saúde frágil do Papa Francisco e uma possível sucessão à vista, muitos se perguntam: Nostradamus teria previsto exatamente o que está acontecendo? Entre suas previsões, há uma quadra que fala sobre o líder de uma grande igreja que partirá quando Roma estiver em perigo. Isso nos faz lembrar de outra profecia bíblica. E vi subir da terra outra besta, e falava como dragão.
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Apocalipse 13, 11, 12. Seria essa uma referência a um novo Papa que traria mudanças drásticas e alinharia a Igreja a um sistema contrário aos princípios do cristianismo? Sabemos que a fé em Jesus não pode ser corrompida, mas e se os próprios líderes começarem a desviar o rebanho? Muitos estudiosos acreditam que Nostradamus previa uma grande crise na Igreja, uma ruptura interna que dividiria fiéis entre aqueles que permaneceriam firmes na tradição e aqueles que abraçariam um novo rumo para o catolicismo. E se olharmos para a realidade atual, essa divisão já está acontecendo. Reformas estão sendo discutidas, mudanças estão em curso, e para muitos isso representa um alerta. Jesus já nos advertia sobre tempos assim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Se até as previsões humanas apontam para um momento crítico, o que dizer das escrituras sagradas que há milênios nos alertam sobre esse período? Vamos imaginar um cenário. O Papa Francisco não resiste às complicações de saúde e um novo conclave é convocado. Os cardeais entram na Capela Sistina para eleger um sucessor, sem saber que podem estar diante da decisão mais importante da história da Igreja. O escolhido será um líder fiel às Escrituras ou alguém que trará consigo um caminho de ruptura? Se Nostradamus estiver certo, esse Papa não apenas governará em tempos difíceis, mas poderá ser a última peça antes do colapso profetizado. A questão que fica é: estamos prontos para isso? A fé cristã sempre passou por desafios, desde os tempos apostólicos até hoje. Mas a grande diferença é que nunca antes estivemos tão perto do cumprimento das profecias. Se o próprio Nostradamus, que não era cristão devoto, conseguiu enxergar um período de tribulação para a Igreja, o que dizer daqueles que têm a Bíblia como guia? Portanto, sede também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. E agora eu te pergunto, você acredita que Nostradamus realmente previu o destino da Igreja? Ou acha que são apenas coincidências interpretadas com o passar dos anos? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. A Igreja Católica sempre foi um símbolo de estabilidade para milhões de fiéis ao longo da história. Mas hoje, o que vemos é uma instituição rachada, dividida entre aqueles que desejam manter as tradições e aqueles que pressionam por mudanças radicais. É como se estivéssemos testemunhando uma tempestade que se forma no horizonte, prestes a atingir em cheio o coração da fé cristã. Será que essas divisões são apenas parte da evolução natural da Igreja, ou estamos diante de um sinal profético? A Bíblia nos alerta: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3:24. Então, o que acontecerá com a Igreja se essa divisão continuar a crescer? Um dos maiores pontos de tensão dentro do Vaticano hoje é a tentativa de modernizar certas doutrinas. Assuntos como a ordenação de mulheres, mudanças na doutrina moral e até mesmo a relação da Igreja com outras religiões geram debates acalorados. Enquanto alguns acreditam que essas mudanças são necessárias para manter a fé relevante no século XXI, outros veem isso como um afastamento dos ensinamentos de Jesus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Mas se ele não muda, por que a Igreja deveria mudar? E o que dizer dos escândalos que abalam a credibilidade da instituição? Nos últimos anos, o Vaticano tem enfrentado acusações que vão desde corrupção até casos de abuso. Cada nova revelação parece corroer um pouco mais a confiança dos fiéis, levando muitos a se afastarem da Igreja. Em meio a essa crise fica a pergunta: estamos vendo apenas uma fase difícil ou um sinal de que algo maior está por vir? O apóstolo Paulo nos adverte:
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Será que já estamos vivendo essa apostasia? As igrejas estão esvaziando. Em muitos países, vemos um crescimento do ateísmo e da indiferença religiosa. Cada vez menos pessoas procuram a fé como guia para suas vidas. Mas o mais preocupante é que dentro da própria igreja há aqueles que querem diluir a mensagem do Evangelho para torná-la mais aceitável ao mundo moderno. Mas Jesus foi claro quando disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. A igreja deveria se adaptar ao mundo ou o mundo deveria se voltar para a igreja? Se olharmos para as profecias, tanto bíblicas quanto aquelas feitas por São Malaquias e Nostradamus, vemos um padrão. Todas falam sobre um tempo de crise dentro da igreja antes de uma grande transformação. Alguns dizem que essa transformação será uma renovação espiritual. Outros acreditam que será o princípio do fim. De qualquer forma, uma coisa é certa: vivemos tempos de decisão. Como cristãos, precisamos estar atentos e buscar discernimento para entender o que está acontecendo ao nosso redor. E você, acha que essa crise na igreja é apenas uma fase passageira ou um sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. O conclave é um dos momentos mais misteriosos e decisivos dentro da Igreja Católica. Cardeais do mundo todo se reúnem na Capela Sistina, isolados do resto do mundo, para escolher aquele que guiará milhões de fiéis. Mas e se essa escolha não for apenas política ou espiritual? E se essa decisão estiver diretamente ligada a uma profecia que se cumpre diante dos nossos olhos? Se São Malaquias estiver certo, o próximo Papa pode ser Pedro, o Romano, o último líder da Igreja antes de tempos de grandes tribulações. Será que estamos prestes a testemunhar o desenrolar de algo que foi previsto há séculos? As Escrituras nos ensinam que nada acontece sem que Deus permita. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:32. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que nos últimos dias surgirão líderes que podem desviar o rebanho. Se o próximo Papa realmente for aquele descrito na profecia, a Igreja enfrentará um período de provação como nunca antes. É por isso que essa escolha não pode ser vista apenas como uma decisão administrativa. Ela pode ser um marco profético na história da fé cristã. Desde que Francisco assumiu, vimos mudanças significativas dentro da Igreja. Algumas foram bem aceitas, outras causaram desconforto entre os fiéis mais conservadores. Agora, com sua saúde debilitada, a pergunta inevitável é: quem virá depois? Será um líder que fortalecerá a Igreja ou alguém que trará divisões ainda maiores? A Bíblia nos alerta, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo já chegou? O mundo está mudando e muitos querem que a Igreja mude com ele. Mas será que essa mudança é para o bem ou para o distanciamento da verdade? O próximo Papa terá uma responsabilidade imensa: manter a fé inabalável ou ceder às pressões do mundo moderno. Sabemos que o inimigo sempre tentou infiltrar-se entre os escolhidos de Deus, e isso não é novidade. Até mesmo Jesus teve um traidor entre seus discípulos. Se um líder errante for colocado no trono de Pedro, quais serão as consequências para a Igreja e para os fiéis? O Espírito Santo sempre guiou a Igreja nos momentos mais difíceis. Mas isso não significa que os cristãos não devam estar atentos e preparados para tempos turbulentos. Como Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Seja qual for a decisão do conclave, uma coisa é certa: o papel dos fiéis será mais crucial do que nunca. Em tempos de incerteza, nossa fé precisa estar firmada não em homens, mas em Deus. E você,
Acredita que a escolha do próximo Papa será um evento profético? Ou acha que tudo isso não passa de especulação? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Desde os tempos antigos, Deus tem revelado seus planos através de profecias. O próprio Jesus nos advertiu sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos: guerras, fome, pestes, falsos profetas e a crescente frieza no coração das pessoas. Mas a questão é, será que estamos vivendo esse período agora? O mundo parece estar mais caótico do que nunca. A fé de muitos se esfriou e até mesmo a igreja enfrenta turbulências internas. Diante de tudo isso, será que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Então, o que devemos esperar? Um dos grandes alertas de Jesus foi sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que enganariam muitos. Ele disse: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Esse aviso se aplica apenas a pessoas que afirmam ser o Messias, ou também àqueles que deturpam o Evangelho para conduzir fiéis por um caminho errado. A verdade é que o cristianismo tem enfrentado um período de relativização da fé, onde o que antes era pecado agora é visto como normal. Mas Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O problema é que muitos querem mudar a palavra para adaptá-la ao mundo, ao invés de transformar suas vidas para se ajustarem à vontade de Deus. As profecias não servem para nos assustar, mas para nos preparar. Quando Noé recebeu a revelação do dilúvio, ele não entrou em desespero, ele construiu a arca. Da mesma forma, Deus nos alerta sobre o fim dos tempos, não para gerar medo, mas para nos chamar ao arrependimento e à vigilância. O Espírito Santo continua falando com aqueles que buscam discernimento. Por isso, mais do que se preocupar com quem será o próximo Papa ou com as crises no mundo, a grande pergunta é: como está a sua fé? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Vivemos em um tempo de distrações. O materialismo, as redes sociais e o ritmo acelerado da vida fazem com que muitos esqueçam de buscar a Deus. Mas a Bíblia é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Será que estamos buscando o reino ou estamos distraídos com as preocupações deste mundo? O jejum, a oração e a leitura da palavra são ferramentas que nos fortalecem espiritualmente, mas quantos ainda fazem disso um hábito? Se os sinais do fim estão se cumprindo, precisamos estar espiritualmente preparados. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que estamos cada vez mais perto. O próprio Jesus nos alertou para ficarmos atentos. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Marcos 13:29. Essa é a hora de nos fortalecer na fé, de nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos uma conexão verdadeira com Deus. Não se trata de medo, mas de preparação. O que adianta saber de todas as profecias se nosso coração não estiver pronto para encontrar com o Senhor? E agora eu te pergunto, você acredita que estamos nos últimos tempos? Como você tem se preparado espiritualmente para isso? Escreva nos comentários e compartilhe sua reflexão. Chegamos ao fim dessa jornada, mas as reflexões que levantamos aqui precisam continuar. Se as profecias estiverem certas, estamos vivendo tempos decisivos, onde cada escolha e cada passo na fé tem um peso eterno. A sucessão do Papa Francisco pode não ser apenas um evento político dentro da igreja, mas um marco profético que aponta para algo muito maior. Estamos preparados para isso?
O próprio Jesus nos alertou sobre vigiar e orar, e agora, mais do que nunca, precisamos fortalecer nossa conexão com Deus. O mais importante é que não basta apenas conhecer as profecias. Precisamos estar espiritualmente prontos. Se as tribulações vierem, estaremos firmes na rocha que é Cristo ou seremos levados pelo vento das incertezas? A fé não pode ser baseada no medo do futuro, mas na certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27, 1. Agora eu quero saber, você acredita que estamos nos aproximando de um evento profético na história da igreja? Ou acha que tudo isso são apenas especulações? Deixe sua opinião nos comentários, pois essa discussão precisa continuar. E se esse conteúdo te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E antes de sair, não perca o próximo vídeo. Nele, vamos aprofundar ainda mais os mistérios sobre as profecias do fim dos tempos.